Olá, eu me chamo Paula Suzeli, sou psicóloga e estou aqui para dividir com vocês um pouquinho de algumas possíveis estratégias para cuidarmos da nossa saúde mental e das nossas emoções. Quando a gente fala de saúde mental, saúde emocional, né? Algumas pessoas às vezes não sabem por onde começar. Assim, como que eu cuido da minha mente? Parece uma coisa muito abstrata, né? Como que eu cuido das minhas emoções? Principalmente porque muitas vezes nós não aprendemos, né, a lidar com as nossas emoções e aí chega esse cenário de pandemia, de quarentena, um cenário assim de incertezas, né, que chega desorganizando muita coisa, desorganizando nossos planos, nossa rotina. A quantidade, né, a intensidade de emoções que por vezes são desconfortáveis se torna ainda maior, né? Então eu acho que assim, emoções como estresse, ansiedade, a angústia, né? São muito presentes e como lidar com tudo isso. E aí, assim, ainda mais que a nossa liberdade, a nossa autonomia, de alguma forma foi restrita, né? Por conta da questão do isolamento e das medidas que precisavam ser tomadas. Aí você fica, poxa, né? Os meus recursos estão reduzidos, como é que eu vou lidar com as minhas necessidades aqui, né? De lazer, minha necessidade de bem-estar. Porque nós temos necessidades que são universais, que todo mundo tem necessidade de conexão, todo mundo tem necessidade de autonomia, de liberdade, de lazer. Então, assim, a ideia aqui é dividir com vocês essa visão integral do homem, né? Assim, quando a gente não sabe, às vezes, como cuidar da nossa mente, mas se nós somos um todo, né? Se nós somos corpo, alma, espírito, se somos seres biopsíquicos socioespirituais, quando eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha mente também, eu cuido da minha espiritualidade também. Da mesma forma que quando eu cuido da minha saúde emocional, da minha saúde mental, o meu corpo vai colher os frutos desse cuidado, né? Então, assim, eu acho que é importante ressaltar que evitar o excesso de informações é um cuidado muito essencial, né? Porque muitas vezes acessamos aí mídias e meios de informação que trazem informações que não são verídicas e isso causa ainda mais angústia, isso causa ainda mais ansiedade. Saber lidar com o tédio me parece que é uma dificuldade muito grande hoje em dia também, porque a gente está ali o tempo todo na atividade, a gente está o tempo todo em movimento e muitas vezes esse excesso de atividade, esse excesso de fazeres é para não entrar em contato com o desconforto, porque muitas vezes nós somos ensinados a remediar, né? Assim, a de alguma forma anestesiar, não querer sentir aquilo que é desconfortável. Mas eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que os nossos sentimentos, eles dizem coisas importantes a respeito do nosso mundo interno. Os nossos sentimentos apontam necessidades nossas, né? Então, assim, quando são sentimentos confortáveis, é sinal de que as nossas necessidades estão sendo atendidas. E quando são desconfortáveis, é porque existe alguma necessidade que não está sendo atendida. Então, não é simplesmente não entrando em contato com esse sentimento que vai passar, porque não é porque eu não olho para ele que ele não exista mais. E quando a gente rejeita, por exemplo, entrar em contato com a tristeza, a gente está rejeitando uma parte nossa que está sofrendo, né? Então é muito importante assim a gente aprender a acolher, né? E eu não falo aqui de se afundar na tristeza, por exemplo, mas é de ouvir a mensagem, né? De perceber qual a necessidade que essa tristeza aponta e tentar atendê-la, procurar perceber estratégias em que eu possa atender às minhas necessidades que não estão sendo atendidas, né? E aí, assim, muitas vezes, inclusive nesse cenário de pandemia, então, nem se fala, né? As pessoas buscam anestesiar como? Com bebidas, né? Beber para esquecer, aí, às vezes pela comida, né? Muitas vezes, porque a nossa alimentação, a gente não come apenas para se nutrir. Nós temos aí, para além da fome fisiológica, né? Que é controlada pelo mecanismo fome-saciedade, nós temos aí, por exemplo, a fome emocional, né, que é essa fome do coração.
E aí, às vezes, a gente come para sentir aquele alívio, aquele prazer momentâneo, mas isso passa, esse alívio passa, né? E aí volta o desconforto. Então, é preciso olhar para esse desconforto, né? Não dá para simplesmente anestesiá-lo. E aí, também, alguns fazem o uso de remédios, e entre outros meios, né? Alguns buscam no sexo. E aí, assim, o que eu queria deixar para vocês é que, por exemplo, se eu sou esse ser integral, se eu sou esse ser inteiro, conectado, quando eu cuido, por exemplo, do meu sono, a minha saúde emocional ela é cuidada também. Né? Porque durante o sono, o nosso cérebro ele codifica, reestrutura informações, né? Novas conexões neurais são criadas. Isso ajuda no nosso processo de aprendizagem, no nosso processo de memorização. Isso aumenta a nossa criatividade, ajuda na regulação do nosso humor, diminui a produção de cortisol, que é o hormônio ali ligado ao estresse, de adrenalina, e ajuda a diminuir o estresse, por exemplo, né? Então, essa reorganização da rotina é muito importante, mas ao mesmo tempo a gente aprender a respeitar o nosso tempo, o nosso ritmo, os nossos limites, compreender que tudo bem não estar sempre tudo bem, né? E procurar, por exemplo, fazer uma atividade física que em excesso pode fazer com que baixe a nossa imunidade, mas numa intensidade, numa quantidade, respeitando o teu tempo e o teu limite, pode te ajudar, né, na produção de hormônios que são essenciais para a nossa saúde mental, né? Por exemplo, a endorfina, a dopamina, a serotonina, que são os hormônios do prazer, da felicidade e que ajudam nessa regulação do humor e que, inclusive, a atividade ajuda na qualidade do nosso sono. Então, assim, termos cuidado com essa comparação, né? De às vezes vermos que tem outra pessoa ali lidando super bem, porque posta nas redes sociais, treinando todo dia, trabalhando em casa, super produtivo. E saber que não cabe essa comparação, que cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tem as suas potencialidades, cada um usa os recursos que tem naquele momento, né? E aí é isso, né? É um tempo, assim, de conexão, onde a gente pode tá olhando aí para o que realmente é importante, do que você realmente sente falta, do que não sente. É um momento onde nós somos convidados, de certa forma, até obrigados a nos reinventar, né? Porque os nossos recursos foram reduzidos, né? Não se pode, por exemplo, agora está voltando a poder, mas ir à praia, ir ao shopping, ir para a academia, que muitas vezes eram válvulas de escape, né? E agora não se pode fazer uso desses recursos. Então, como fazer? O que é que te proporciona bem-estar? O que é que te traz alívio? O que é que te tranquiliza, né? E aprender a estar consigo. Então, assim, eu penso que respeitar os seus limites, né? Ter cuidado com essa questão dos discursos de produtividade, dessa cobrança excessiva por ser produtivo, que muitas vezes adoece, né? São estratégias assim essenciais para cuidarmos da nossa saúde, seja em tempo de pandemia ou não. E aprendermos principalmente, né, a acolher essas emoções que às vezes são desconfortáveis, mas que elas são genuínas e tão importantes quanto aquelas que a gente quer sentir o tempo todo, né, como paz, alegria, tranquilidade, prazer, né, que todas as nossas emoções elas têm um papel muito importante na nossa sobrevivência. O medo também é importante. Então é isso, gente. Se respeitem, né? Acolham aquilo que vocês sentem. Procurem entrar em contato com isso. Existem coisas que não são a psicoterapia, mas que são terapêuticas. Às vezes é uma escrita, é escutar uma música, é assistir um filme. Entrem em contato, né, com essas emoções. E respeitem a individualidade de vocês. Cada um tá lidando com esse cenário da maneira em que pode, né? E sairmos desse cenário vivos, sairmos desses cenários com um mínimo de saúde física e mental, eu acredito que já é uma vitória, né? Também não se cobrem ter que sair pessoas melhores, né? Assim, que tenhamos cuidado com essa autocobrança e que possamos nos olhar com esse olhar de compaixão, né?
Não é um lugar de vitimismo, mas um olhar de compaixão, de reconhecer a nossa humanidade, de reconhecer, né, as nossas fraquezas, reconhecer e acolher os nossos sentimentos e, e assim viver uma vida mais leve, né, sem se cobrar e sem colocar em si mesmo um peso que às vezes não cabe, tá bom? Então desejo aí muita saúde, muita conexão e muito equilíbrio, né? E que lembremos que equilíbrio é movimento.